Cara, é muito louco como uma lenda boba pode deixar a gente completamente obcecado pra entender e saber mais, né? Oi, eu sou Renascido, seu artista, quadrinista e pessimista favorito. Seja muito bem-vindo. Você não repara na bagunça? Bem, essa semana, enquanto eu assistia Gabi Fadel e o caso da histeria de dança na França, eu fiquei completamente obcecado nessa história. E o quão surpreso fiquei no final ao descobrir que esse caso em específico, na data de hoje, 1/9/2025, foi completamente desmentido e provado que, na verdade, é uma mistura de dois casos completamente diferentes que gerou essa lenda. Ai, Renato, você acabou de começar e já tá arrumando briga com outros influenciadores? Não, claro que não. Eu sou muito fã da Gabi e dos vídeos dela. E esse vídeo, em específico, é de 5 anos atrás. Nessa época, ela só teria noção disso se fosse, sei lá, uma historiadora com foco em histerias em massa. Fora que, a versão apresentada no vídeo dela é a mais conhecida e mais divulgada. Então, ela pesquisou o máximo que pôde na época. Porém, agora eu vou explicar o que realmente sabemos atualmente sobre estes casos. E sim, como já percebeu, estes casos estão no plural. Então... Eu meio que nunca ouvi nem a versão falsa. Relaxa, neném. Deixa que o pintor aqui explica. Segundo a lenda, em 1518, na cidade de Estrasburgo, na França, uma senhora chamada Frau Trofea começou a dançar do nada, no meio da praça da cidade. A princípio, ninguém ligou. Porém, após algumas horas, a preocupação vem, pois ela não parava por nada. E várias pessoas começaram a se reunir a ela. Algumas pessoas, então, começaram a dançar juntas. No primeiro momento, o feudo local resolveu criar apenas um grande palco para eles dançarem, pensando que era algo passageiro. Mas então, tudo só piorou. Após 6 dias, Frau faleceu de tanto dançar. Porém, a essa altura, 400 pessoas já estavam dançando com ela ao mesmo tempo, sem parar, sem respirar, sofrendo com dores. No ápice, 15 pessoas morriam cada dia de tanto dançar. Após 4 meses, para tentar ajudar, achando que era algo sagrado, guiaram as pessoas ao santuário de São Vito, onde lhes foram calçados sapatos vermelhos e colocados para dançar em volta de uma estátua de madeira do santo. Esta ação realmente curou-os misteriosamente, e assim ficou conhecido o primeiro grande caso de histeria coletiva do mundo. E eu digo grande caso, pois, segundo as lendas, do momento que a Frau começou a dançar até o momento que a última pessoa foi curada, se passaram 4 meses inteiros. Ah, tá. Mas, Renato, conta a história real pra gente, vai. É pra já minha caixinha de tinta guache acrylex 12 cores. Bom, primeiramente, existem vários registros sobre vários surtos de dança. Alguns deles partem de datas que a gente não consegue ter muita certeza. Porém, os primeiros registros que temos certeza absoluta são de 640 e 649, em Saint-Méry-de-Sorion, na França. Ao ler esses documentos, vemos que as crenças da época levavam a pensar que a dança nada mais era que uma punição divina a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Este, em particular, fala que durou por 1 ano inteiro, embora muito provavelmente tenha sido apenas uma semana. Sobre o conto de Frau em particular, a primeira coisa que temos que desmistificar é o nome dela, Frau Trofea. Frau, em alemão, significa apenas senhora ou senhorita, ou mulher. Trofea é um sobrenome. Ao juntar os dois, Frau Trofea, não estamos falando que o nome dela é Frau Trofea, mas sim que ela é a senhora Trofea. Ou então ela era casada com um homem. Ela era uma mulher com alguma vida e algum status um pouco melhor. Este é o primeiro ponto, além de não termos realmente um conto escrito sobre a Frau, que me faz pensar sobre este conto em particular ser falso. E não só a mim, como alguns historiadores. É como se fosse apenas um conto passado de um para o outro, de boca em boca, sobre os vários casos que aconteceram nessa época. Após algumas pesquisas,
eu cheguei à conclusão que 2 possíveis contos reais realmente estão escritos, documentados e explicados podem ser os que originaram a história de Faltofea. O primeiro ocorreu em 1518. Uma pequena epidemia se iniciou no centro da cidade. O feudo, já imaginando o que poderia ser, conduziu os doentes a mercados, onde algumas pessoas foram pagas para cuidar dos dançarinos. Porém, mesmo com os cuidados, infelizmente, ocorreram algumas mortes. Depois de certo tempo, os doentes foram levados para a igreja, onde eles receberam sapatos vermelhos e cruzes junto de pequenos terços. E lá foi comemorada uma missa em homenagem a São Vito. Já o segundo caso ocorreu em 14 de julho, onde uma senhora dançou por 6 dias seguidos até ser levada para uma capela, onde foi curada. Porém, surpreendentemente, só após a cura dela, 34 pessoas começaram a dançar sem motivo algum, e semanas depois o número passou para 400. Porém, felizmente, essa epidemia foi curta, durando apenas até o mês de agosto. Renato, se as duas foram curtas, de onde veio os 4 meses da história? Na verdade, isso ocorre por uma pequena confusão que alguns tiveram. Quando a crise começou, no caso, a segunda crise que se iniciou em junho, o feudo proibiu que houvesse danças públicas até setembro, pois assim seria mais fácil de proteger as pessoas e cuidar para que elas não tivessem uma crise. Então, algumas pessoas confundiram a ordem do feudo com o tempo que a crise durou. Certo, mas Renato... Olha, tá faladeiro hoje, hein? Diga, lapideira da Shopee. Então, de onde vieram essas crises? Na verdade, não podemos afirmar categoricamente de onde elas vieram. Porém, existem alguns possíveis gatilhos: ansiedade extrema, crises religiosas, novas doenças, fome, carência de alimentos, traumas do início da peste. Inclusive, é mais fácil ainda sabermos exatamente quais seriam as ansiedades e traumas depois de um pequeno levantamento de locais que ocorreram as maiores crises feito pelo youtuber Fábrica de Noobs. Ele colocou uma lista bem específica com as datas e onde ocorreram as crises. Os países foram Alemanha, Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo, França, Suíça e Tchequia. Então, eu sei que a medicina da época não era lá muito boa, mas como eles curavam isso daí? E o que eles achavam que causava? Na época, houveram várias teorias, desde a mais religiosa até a mais pseudocientífica. A principal e a primeira era a teoria do sangue quente, onde acreditavam que o corpo precisava dançar para esfriar. Então, só deixar a pessoa dançando até ela enlouquecer, morrer ou melhorar. Outra teoria foi a do fungo do centeio, também chamada de ergotismo ou fungo de Santo Antônio, que gerava algo parecido com a LSD moderna. Porém, os sintomas não batiam, pois todos conheciam muito bem o fogo de Santo Antônio na época e tinham tratamentos próprios. Portanto, se fosse, eles saberiam. As mais recentes falam sobre alguma atuação pagã ou teatral. Entretanto, não tem provas que sustentem essa teoria. Pesquisando, você também pode achar a teoria de John Walter, que em seu livro dá ênfase à ideia de dança do desespero. Porém, é muito exagerada e não é aceita pela maioria dos historiadores. E antes que você me pergunte o que é a tal dança do desespero, sabe quando alguém morre e você fica tão em pânico que você ri? Ou então quando você vê alguma besteira muito grande que você começa a gargalhar de medo? Era basicamente isso. E claro, sempre tem que ter algum louco pra falar que são registros falsos e nada não aconteceu. Porém, é bem provável. A partir do ano 1021, há tantos registros de surto documentados de formas tão detalhadas que viraram até lendas que é praticamente impossível ser falso. Mas com certeza, para os medievais e o comecinho da era moderna, o mais provável era a ira sagrada. Embora hoje em dia saibamos que era ansiedade, porém para eles
era apenas uma punição divina, de algum deus ou santo. Uma teoria muito defendida por eles, pois normalmente as crises cessavam completamente quando estavam na igreja. Mas, na verdade, a fé cega apenas ajudava a vítima a se acalmar e voltar ao normal, assim como em uma paralisia no sono ou em alguma crise de ansiedade. Agora, sobre os tratamentos, estes podiam ser dos mais diversos. Existia a crença de que a dança só cessava se aparecia um padre com hóstia consagrada. Alguns acreditavam que pulos e palmas durante a dança ajudavam a recuperar os movimentos e expulsar demônios. Outros pediam para que parentes, amigos ou contratados os apertassem, abraçassem ou pulassem em cima deles para que a dor ficasse menos pior, e até saíam do transe vez ou outra. Porém, aqueles que vestiam sapatos vermelhos pontiagudos, que era uma moda muito grande na época, tinham uma pedra diferente, talvez pela madeira que ia no solado, e doía muito. E por conta dessa dor, alguns paravam de dançar. Talvez seja daí que veio a provável crença que sapatos vermelhos expulsavam a dança. Para tratamentos preventivos, que já existiam na época, as pessoas eram proibidas de dançar em público e às vezes até mesmo em festas, já que poderia acabar dando algum gatilho e trazendo isso de volta. Porém, se mesmo assim acontecia, alguns feudos costumavam a deixar algumas pessoas contratadas para cuidar e proteger dos doentes. Assim, se eles entrassem em crise, eles teriam pessoas próximas para segurar, e alguns outros contratavam músicos que ficavam tocando enquanto a pessoa dançava. Ainda sobre músicos, alguns feudos acharam interessante pegar esses músicos e fazer eles tocando enquanto guiavam as pessoas até igrejas. Normalmente, lá era rezada alguma missa para São Vito, que fazia com que tudo cessasse. Porém, se não tivesse nenhuma missa para São Vito, ou ninguém que pudesse rezar para ele, o feudo poderia escolher o que era melhor para o local. Entretanto, essas medidas precisavam ser feitas o mais rápido possível, senão os doentes poderiam morrer por derrames, ataques cardíacos, exaustão extrema, e alguns até viviam, porém ficavam extremamente doloridos e com tremores que duravam a vida toda. E como sei que São Vito pode não ser tão cultuado ou conhecido aqui no Brasil, talvez eu devesse contar um breve resumo de sua história. São Vito viveu no século IV, na Sicília, Itália, filho de um pagão chamado Ilas. Converteu-se ao cristianismo com apenas 7 anos. Desde criança, ele tinha uma fama muito grande sobre exorcismos e curas de epilético. Durante a perseguição de Diocleciano, foi preso com seu tutor Modesto e sua ama Crescência. Alguns acreditam que durante essa época, ele teria curado o filho possuído do imperador, que apresentava tiques e tremores. Entretanto, mesmo assim, Vito foi torturado, colocado em um caldeirão de ferro maciço. O caldeirão tinha uma água fervente, porém mesmo assim, segundo as lendas, Vito saiu completamente ileso. O garoto foi executado por volta de 303 d.C. com Modesto e Crescência. Suas relíquias foram levadas para a Alemanha, tornando-se um dos 14 santos auxiliadores. E até hoje, ele é venerado contra epilepsia, convulsão e principalmente histerias coletivas. Então, após entender sua história, acho que você finalmente entendeu porque ele foi tão buscado e venerado pelos histéricos. Inclusive, uma tradição muito interessante da época, que era levar os dançarinos loucos até a igreja com músicos, fez com que, no século XVIII, fizessem a procissão em todo o 15 de junho, onde pessoas iam dançando até as capelas de São Vito para pedir cura e fazer como uma transformação em sua vida. Então, que tal agora algumas curiosidades e histórias engraçadas sobre os registros lendários das danças? Sabia que um deles dizem que uma mulher que estava em crise histérico foi punida com seu braço simplesmente saltando do seu corpo igual uma peça de Lego? Outro que eu acho bem cômico é um relato que fala que uma ponte simplesmente desabou do nada com as pessoas dançando de tão pesado que tava. Mas com certeza, o meu favorito
é a teoria que o conto do flautista de Hamelin, na verdade, foi provavelmente um acaso que mistura alguns problemas que aconteciam na cidade de Hamelin na época com uma crise histérica de dança entre as crianças. Porém, isso fica para outro vídeo, porque é uma história muito longa e muito legal de ser aprofundada. Bom, galera, é isso. O papo foi bom, espero que tenham gostado, mas eu vou indo ali. Depois a gente marca um café com desenho, beleza? Tchau!